de sociedade reunia figuras, visões de mundo que casavam muito bem com as histórias próprias do cordel. A figura do profeta, né, do messiânico, do profeta que sai, arrependei-vos que o dia do Senhor, né, o sertão vai virar terra, não, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né, palavras do conselheiro, né, o padre milagreiro, né, o caso do padre Cícero, você tem lá o Lampião, né, o bandido, né, que alguns quiseram associar a figura do Robin Hood, não tem nada a ver, né? Então, esses elementos todos, né? O universo do maravilhoso, a nossa religiosidade popular, todos esses ingredientes que formavam o caldo de cultura da sociedade canavieira, casaram como uma luva na mão, não é? Para a composição desse universo mágico do cordel. São figuras que aparecem até hoje. A figura do amarelinho, né, que é o sertanejo pobre, raquítico, mas que usando a astúcia consegue vencer os poderosos, né? Que é uma atualização da figura do pícaro espanhol, lá do século de ouro, né? El Lazarillo de Tormes, ok? Então ele vai trazer aqui na página 12 que todos esses ingredientes que compunham a sociedade canavieira, eles se prestaram muito bem para a composição do universo muito próprio do universo, da literatura de cordel, tá? Aqui na página 13 ele retoma aquela discussão de que o intelectual que produz cordel não produz cordel verdadeiro, não produz cordel legítimo, não é? Aí vai relativizar, trazendo essa visão, essas exceções, né? É quando ele vai citar, eu já falei para vocês, o Rogaciano Leite, ele vai citar também o Dimas Batista e outros tantos, né? Vai defender aqui na página 16 que o nosso cordel entre aspas legítimo, é predominantemente conservador, o poeta popular é amigo do padre, nunca fica contra o governo, tal. Você está falando de um cordel, o cordel lá nas suas origens, hoje em dia é bem diferente, né? Hoje em dia, a maioria dos cordelistas, por exemplo, é contra esse governo fajuta que está aí. Pode pegar aí que, sem medo de errar, 90% dos cordelistas aí tem um discurso totalmente contrário a esse governo que está aí. Então não é verdade. Outra coisa, esse poeta popular, católico ortodoxo, isso era verdade até a expansão de outras vertentes religiosas. Inclusive, a igreja evangélica era chamada de nova seita, né? Aquelas figuras que estavam em torno do padre Cícero, ali, todos aqueles tinham uma relação muito agressiva para com o evangélico, era tido como, né, como alguém que deu ouvidos ao diabo, né? Ok? Posso não, irei dar exemplos ao longo do nosso curso sobre isso, tá bom? Tô lembrando aqui, por exemplo, do Expedito, né? Expedito, que era um poeta do ciclo ali do Padre Cícero, né? Que ele tem um cordel em que um homem se encontra com o diabo e o diabo diz para ele claramente que ele, o diabo, fundou a igreja evangélica, né? Que é o Nova Seita, chamados Nova Seita, ok? Expedito Sebastião da Silva, ok? Bom, e aí, gente, ele vai trazer depois aí algumas datas interessantes. Ele vai colocar 1830
é considerado historicamente o ponto de partida da poesia popular nordestina. Então ele vai resgatar aí aquele universo da chamada Serra do Teixeira, né? A Serra do Teixeira, né? É o berço da cantoria. Ali nasceram os primeiros cantadores, né? Então ele diz aqui, o Golino de Sabogi, o primeiro cantador que se conhece, e seu irmão Nicandro, ambos filhos de Agostinho Nunes da Costa, o pai da poesia popular. Aí ele vai citar décadas por décadas, né? A década de 40 e 50, os cantadores que nasceram nessa década, os que nasceram na década de 60, que nasceram da década de 80. Então ele vai reunindo esses pioneiros, inicialmente na cantoria, e depois se tornaram também, alguns deles se tornaram poetas, e outros não foram cantadores, foram só poetas, como é o caso do Leandro Gomes de Barros, que nasce em 1865. Então Leandro Gomes de Barros participa desse ciclo, traz dele tanto gêneros que vinham da cantoria, expedientes narrativos vieram da cantoria, como também todo o universo, todo o imaginário, o rico imaginário que as cantorias expressavam, né? Aquele universo lá dos crimes, o universo dos milagres, aquele universo marcado por aventuras, por exemplos de coragem, né? De encontros com a divindade, né? Esse universo todo, Leandro Gomes de Barros vai trazer para a sua poesia. Ele traz de onde? Da cantoria, ok? Então por isso ele coloca essa data de 1830. Então em 1830 você não tem cordel publicado. O primeiro cordel que se tem data reconhecida é de 1865. É um cordel de autor não conhecido que fala lá sobre um macaco, tá? É o chamado um cordel que está ligado ao ciclo dos testamentos dos bichos. Era muito famoso lá em Portugal, lá na Europa, esse ciclo dos macacos, dos animais que deixavam um testamento, né? Aqui nós temos, por exemplo, o testamento do cachorro, né? O testamento do cachorro que vai ser aproveitado, que é da autoria do Leandro Gomes de Barros, vai ser aproveitado pelo Suassuna lá no Alto da Compadecida. Então, 1830 ele está falando da cantoria, não da poesia escrita. Nós não tínhamos ainda as tipografias. As tipografias que existiam eram para produzir livros eruditos, para produzir jornais, documentos oficiais do governo. Então, só depois as tipografias vão servir para o uso também do povo, do poeta popular. Ele faz uma discussão sobre isso na página 19, né? Então, ele vai trazer aí o surgimento das tipografias, ok? Ele vai colocar o começo do século XX. Começo do século XX, essas primeiras tipografias. Então, no estudo que eu fiz, eu pensei que eu poderia tê-lo aqui ao meu lado. Não tenho, só um minuto.